Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 6. Ponto de divergência. Para não mudar um dia de vitória, Ryan refez tudo como da última vez. Ele chegou na casa de Renesco, esperou o canibal entrar e então acertou o Cycle com seu Plymouth por trás. No entanto, ao abrir o porta-malas para pegar seu taco de beisebol e terminar o trabalho, o mensageiro sentiu uma pontada de culpa. Ele poderia viver com tanta preguiça? Bater em um velho saco de ossos exatamente da mesma maneira, repetidas vezes? Ele não poderia dar a este momento um pouco mais de dignidade e singularidade? Por uma questão de novidade, Ryan pegou sua espingarda. Ele valsou em direção a canibal e atirou em seu joelho esquerdo antes que ele pudesse perceber o que estava acontecendo. O bastardo morto-vivo quase desmaiou, mas conseguiu se segurar no balcão. Ei, você está bem? O mensageiro perguntou ao seu companheiro favorito de tiro ao alvo. Você não parece bem. Você atirou em mim. O psicopata rosnou, meio surpreso, meio irritado. Você atirou na minha perna. Você precisa ir ao hospital? Ryan perguntou com gentileza, recarregando a espingarda. Eu vou. Ryan atirou no outro joelho de canibal, fazendo-o cair no chão gritando. Seu desgraçado. E agora você faz. O mensageiro teve a sensação de que iriam fazer muito essa rotina. Depois de atirar em canibal em todos os lugares que importava, e até mesmo em lugares onde não importava, Ryan pagou a Renesco e a segurança privada, antes de divergir do ciclo anterior. Tendo aprendido a lição da última vez, Ryan escolheu outro hotel, onde ele esperançosamente não deveria ter seu quarto bombardeado, um lugar longe das áreas turísticas. Dirigiu-se para o sul, em direção ao distrito da plebe, e já percebeu a razão do nome. Assim que ele saiu da faixa e dos pontos turísticos, a arquitetura mudou. Os cassinos e casas noturnas desapareceram, sendo substituídos por prédios de apartamentos de 3 andares agrupados em vielas estreitas. Pequenos mercados e cafés exalavam um cheiro tentador de comida. Por fim, Ryan chegou ao distrito árabe, que reconheceu pelos anúncios nos outdoors, a maioria escritos em árabe e turco, embora tenha aprendido um pouco de espanhol aqui e ali. Os habitantes locais chamavam-lhe Pequeno Magrebe pelo que Ryan tinha ouvido. Ele passou por uma réplica perfeita da sinagoga de Turim. Ryan visitará a original, embora precisasse de um traje antiperigo para sobreviver à viagem pela cidade irradiada, parando ao lado de uma mesquita. Ambos os edifícios estavam ligeiramente abandonados, mostrando quão pouco a Dinamis e outras empresas se preocupavam com a manutenção de locais religiosos. Porém, o local que mais lhe chamou a atenção foi um morro ao sul, que parecia ser o ponto natural mais alto da cidade. No seu topo erguia-se uma enorme propriedade, aproximadamente do tamanho do Vaticano, e cuja arquitetura era claramente inspirada em obras da antiguidade. Incluía uma enorme vila romana de vários andares, fontes, um parque privado e até uma réplica menor do Partenon grego. Claramente, quem quer que morasse lá tinha um enorme complexo de Deus. Por que a obsessão por colunas de mármore? Por que ninguém nunca adicionou obeliscos para a diversidade? E estranhamente nada foi construído em torno daquela propriedade durante quilômetros, e apenas um caminho levava ao cume, sendo a colina cercada por uma cerca fortificada e forças de segurança. Curioso. Ryan tinha uma boa ideia de quem habitava aqueles corredores, então decidiu ficar o mais longe possível. Sim, havia algumas pessoas contra as quais Ryan não ousava testar sua imortalidade, pelo menos não ainda. Especialmente agora que ele tinha uma pista sobre Len depois de tantos anos. O hotel dele era muito mais sujo que o anterior. O proprietário havia trocado câmeras de segurança por baratas nas paredes, e a cama de Ryan cheirava a Bliss, aquela droga de cogumelo que todo mundo consumia hoje em dia. Alguém até desenhou um grafite de pau no chuveiro, ao lado de um número para ligar para uma prostituta. Ryan fez a coisa sensata. Ele ligou por curiosidade. Sim? Uma voz masculina respondeu. Ryan olhou para o grafite e encerrou a ligação sem dizer uma palavra, rindo sozinho. Algumas coisas nunca mudaram. Na manhã seguinte, como no ciclo anterior, Ryan fez ciência de cueca. Desta vez, porém, ele se concentrou mais em reforçar punho, para evitar o truque do gelo que permitiu a canibal acertá-lo em seu último encontro. O mensageiro não poderia ter o desempenho inferior de suas armas enquanto espancava um velho gritador de ossos. Ele também fez pesquisas na Dinane sobre avistamentos de submarinos e batisferas no golfo local, mas não encontrou nada. Ele soube que a velha ilha de Ischia, aquela que vira enquanto dirigia pela costa, era uma ruína tóxica desde que Meshon bombardeou a Itália até a Idade da Pedra. Ao contrário de outras áreas, as empresas nunca se preocuparam em renová-lo. Os Augusti tiveram que enviar aquelas caixas para algum lugar, e deve ter havido uma razão pela qual eles usaram submarinos feitos pela Gênios em vez de barcos. Talvez fosse para enviar suprimentos para a ilha? Ele não podia provar, mas Ryan tinha um bom pressentimento. Uma batida em sua janela interrompeu sua pesquisa, como a visão de uma heroína alada familiar. Ryan repetiu a mesma conversa da última vez, exceto no 3º andar, e não no 10º. Viver parecia um pouco mais nervoso do que no último loop. Talvez fosse a proximidade da propriedade na montanha? Além disso, Ryan percebeu que os moradores esvaziaram a rua abaixo de seu quarto quando Viver apareceu. Eles não pareciam gostar de Yumi Gliori por aqui. Você diz que o Meta vai libertar o canibal hoje, com a cumplicidade de guardas de segurança privada corruptos? Viver franziu a testa. Como você sabe disso? Você não pede a um mágico que revele seus truques, protestou Ryan. Só estou dizendo que você provavelmente deveria escoltar os mortos-vivos assustadores.
Pelo que ouvi, mesmo que eles o libertem, ele não correrá muito. Os médicos disseram que ele tinha mais balas do que ossos intactos no corpo. Viver fez uma breve pausa, concentrando-se em seu fone de ouvido. Parece que você estava certo. Os Meta estão emboscando o comboio de transporte de canibal neste momento, em plena luz do dia. Ah, então é por isso que ela saiu com pressa antes? Ela claramente não foi rápida o suficiente no último loop, talvez desta vez resolvesse? Antes de você salvar o mundo e me salvar de uma batalha de minibus mais tarde, Ryan apontou na direção da colina e da propriedade nela. Qual é o nome deste lindo e nada suspeito parque com temática romana? Oficialmente? Encosta. Extraoficialmente? Viver suspirou. Monte Augusto. Ele até plagiou Monte Olimpo, mas o renomeou com seu próprio nome. Deveria ter sido chamado de Monte Narciso. Tome cuidado, disse Viver a Ryan depois de lhe entregar um cartão de visita antes de partir sem fazer barulho. Ryan a observou desaparecer em alta velocidade, imaginando se ela conseguiria desta vez. De qualquer forma, apesar dessa pequena divergência, ele não precisava se preocupar. Ele só tinha que esperar pela ligação de Vulcano e tudo voltaria aos trilhos. Como ele estava perto do território Augusti, sem dúvida voltariam a contatá-lo em pouco tempo. A ligação chegaria a qualquer momento. A qualquer segundo agora. Cabum! O som de uma explosão distante assustou Ryan, que abriu a janela. Ele notou uma coluna de fumaça alcançando o céu, um pouco na direção para onde Viver voava. Merda! Vulcano não ligou para ele o dia todo. Perturbado, Ryan foi ao cassino Bakuto à noite, mas os guardas se recusaram a deixá-lo entrar quando ele chegou fantasiado. Ao contrário da última vez, eles gentilmente disseram para ele se fuder depois de perceberem sua bomba atômica. Como se hoje em dia fosse crime portar um dispositivo termonuclear. Então Ryan voltou, mas desmascarado e à paisana. Ele até colocou uma gravata vermelha elegante. Desta vez, ele conseguiu entrar e os guardas o confundiram com um cliente normal. Ei, figurante amigável e sem nome, Ryan perguntou a um croupier de cartas, jogando blackjack com um grupo bem vestido de jogadores profissionais recém-saídos do Cassino Royale. Estou procurando Zambato. Você ouviu? Zambato? O croupier franziu a testa. Não, ele não está aqui esta noite. Meu amigo encanador Luigi, então? O negociante encolheu os ombros. Não, eu não penso assim. Sobre o que é isso? Posso dar-lhes uma mensagem se os vir. Caramba! Mesmo assim, Ryan aproximou-se do ouvido do traficante e sussurrou-lhe. A laranja está no galinheiro. A laranja está no galinheiro? É um código, eles vão entender. Suas vidas dependem disso, então não estrague tudo. O negociante assentiu sério, prometendo entregar a mensagem. Mas ainda assim, droga. Claramente as coisas tinham saído dos trilhos em algum lugar. Mas o que causou isso? Atirando em canibal? A mudança de hotel? Alertando Viver sobre a fuga de canibal? Seja o que for, fez com que ele saísse do radar dos Augusti ou mudasse suas prioridades, justamente quando ele finalmente encontrou uma pista sobre Len. Ryan ficou no cassino por precaução, jogando por horas. Conhecendo os resultados de cada jogo, ele acumulou uma boa quantia nas apostas da roleta e do Coliseu, embora tivesse muito cuidado para nunca exagerar na mão. Tendo uma vida inteira de experiência em trapaças, o mensageiro dominava a arte de parecer um jogador profissional. Sacrificar dinheiro quando necessário, discutir teorias de probabilidades complicadas com outros jogadores e fingir uma tensão estressante enquanto espera pelos resultados. Ele também jogou pôquer e blackjack legitimamente, nem mesmo usando tempo para ver as mãos de seus rivais. No final, a principal defesa contra os métodos antividentes era a banalidade. Os videntes eram raros e geralmente óbvios, sempre tentando ganhar muito, enquanto jogadores habilidosos e amadores talentosos eram uma legião. Ryan só teve que convencer os guardas de que pertencia ao último grupo, ganhando quantias altas, mas verossímeis, e isso funcionou. Ryan geralmente gostava desses truques, mas seu coração não estava nisso. Em vez disso, ele continuou se perguntando. Ele deveria ir ao abastecimento no porto mesmo sem ser convidado? Isso poderia levá-lo de volta ao caminho Augusti, mas Ryan não tinha certeza se isso aconteceria agora. Além disso, quem o matou no último loop? O Meta era o suspeito óbvio, mas também poderia ser um ataque não relacionado. Como o mensageiro aceitou um emprego para os Augusti após negar Viver, Dinamis poderia simplesmente ter ordenado sua morte. Não, a solução mais fácil era recarregar e desviar após receber a missão Augusti, mas Ryan precisava morrer primeiro. Acidente de carro? Já é muito comum. O tráfego matou quase tão frequentemente quanto os genomas inimigos. Bala na cabeça? A última vez que Ryan tentou, ele acordou 6 meses depois, os médicos se parabenizando pela cirurgia milagrosa. Trilhos de trem? Nada original. Todo mundo fazia isso hoje em dia. Suicídio romano? Temático e elegante, mas ele teria que encontrar uma espada ou cicuta. Boa jogada. Ryan olhou para a esquerda da mesa, notando que uma mulher deslumbrante havia se sentado ao lado dele. Ela era uma senhora elegante com longos cabelos negros, um vestido vermelho e uma bela mancha na bochecha direita. Ela brincou com um copo cheio de álcool, claramente tentando chamar a atenção de Ryan. Esta é a primeira vez que vejo você por aqui. Era estranho como todos queriam ser amigos de Ryan quando ele começou a ganhar dinheiro. Foi sua personalidade magnética? Desculpe, estou pensando em outra coisa. O que poderia ser mais importante do que acumular uma grande pilha de dinheiro? Ela perguntou, brincando sedutoramente com seu copo. Estou tentando encontrar um método de suicídio que nunca tenha sido feito antes. Algo original e exagerado. A pergunta a surpreendeu, mas a mulher considerou. Saltando no monte. Vesúvio? Ela propôs.
Ryan poderia jurar que já teve uma conversa semelhante em um ciclo anterior. Já feito, embora com o Etna em vez do Vesúvio. Eu não sabia, ela respondeu, bebendo seu coquetel. Você quer cometer suicídio ou isso é apenas teórico? Já entediado com a conversa e sem conseguir encontrar um método de suicídio que ainda não tivesse tentado, Ryan levantou a mão para um garçom. Posso ter um ventilador elétrico? Um fã, senhor? O garçom perguntou, confuso. Ryan respondeu dando-lhe uma gorjeta de 300 euros. Um minuto depois, ele tinha seu leque. Enquanto ficava com a maior parte dos seus ganhos, o genoma empilhou notas de milhares de euros em frente ao leque, apontando para o centro do cassino. A mulher ao seu lado provavelmente adivinhou o que lhe passou pela cabeça, se o brilho de reconhecimento nos olhos dela servisse de alguma indicação. Ryan ligou o ventilador, que fez voar notas de euro por todo o cassino. Para o mais rápido, ele gritou o mais alto que pôde, um lampejo de ganância nos olhos de todos. Quando o genoma saiu do bacuto, todos os moradores estavam brigando pelas contas, inclusive a mulher. Até os seguranças e a equipe tentaram agarrar um punhado. Ignorando o caos que iniciou, Ryan olhou para o cartão de visita de Viver e o logotipo da Dinamis no verso. Ele deveria verificá-los? Não. Len era sua prioridade, sua única prioridade. Ele estava cansado desses longos anos de solidão e queria encontrá-la a todo custo. Os Augusti já lhe deram dicas. Ryan sabia que as pessoas usavam sua tecnologia gênios e que comercializavam esses dispositivos em Cidade Ferrugem. Se o caminho Augusti estava fechado para ele neste ciclo, então ele deveria tentar descobrir onde eles poderiam ter obtido as batisferas. Se houvesse um mercado negro para produtos gênios, ele deveria dar uma olhada. Ele sempre poderia se matar depois. Capítulo 7. Cidade Ferrugem. Quando os moradores locais disseram que Cidade Ferrugem estava isolada, eles não estavam brincando. Enquanto dirigia o mais para o norte possível, Ryan começou a ver as fortificações que separavam o distrito do resto de Nova Roma. Não eram tanto paredes, mas uma mistura de altos cilindros de aço, cercas aramadas, câmeras montadas e sistemas de vigilância. Genomas treinados ocupando torres de vigia empurraram nuvens de poluição para longe das áreas turísticas e para dentro de Cidade Ferrugem com a manipulação do vento, para que as pessoas ricas não respirassem o mesmo ar que as classes mais baixas. Como todos pareciam produzir correntes de ar, Ryan presumiu que eles usavam o elixir falsificado comercializado como Tempeste, que dava ao usuário menor aerocinesia. Enquanto percorria a fortaleza em busca de uma entrada, o genoma ligou a rádio Dinamis, ouvindo as notícias. Recebemos a confirmação de que a explosão no pequeno Magreb ontem foi o resultado de um breve duelo entre nosso amado protetor Viver e o criminoso genoma conhecido como Vulcano. Ryan imediatamente aumentou o volume. Vulcano, anteriormente conhecido como Guerrilha Urbana, serviu brevemente como ajudante de Viver antes de se juntar ao sindicato criminoso conhecido como Augusti. Relatórios indicam que Vulcano foi forçado a fugir depois de causar grandes garantias. Foi por isso que Vulcano não contatou desta vez. O pequeno Magreb provavelmente estava perto do esconderijo dos Augustos, e ele, ou ela? Ryan não se lembrava, decidiu emboscar Viver quando a oportunidade se apresentou. Eles provavelmente sofreram ferimentos graves e Ryan saiu do radar depois. O mensageiro teria que mudar de hotel novamente? Não, é melhor ficar no primeiro hotel até que Viver o contate, e então trocar de lugar para evitar a tentativa de assassinato que encerrou o último ciclo. O psico-criocinético conhecido como Canibal tentou escapar da contenção da segurança privada na manhã de ontem, mas foi rapidamente recapturado por Il Migliori. Continuou o rádio. Henrique Manada, gerente da equipe de super-heróis, afirmou que, enquanto Dinamis permanecer forte, os senhores da guerra e os loucos nunca ganharão uma posição segura em Nova Roma. Pelo menos avisar Viver fez diferença. Ela provavelmente transmitiu a dica sobre o comprometimento da segurança privada para sua equipe, que interveio a tempo. Então, novamente deve ter sido difícil para Canibal fugir sem as pernas. Ryan finalmente chegou a um posto de fronteira guardado por 3 seguranças privados. Todos eles carregavam equipamento de choque e rifles laser. O chefe deles fez um sinal para Ryan parar, e o genoma fez o possível para parecer inocente. Foi muito difícil com a máscara e o traje save rápido completo, mas foi a atitude que contou. Pare, disse o guarda. Nenhuma entrada sem a devida autorização ou autorização de trabalho. Estou apenas de visita, disse Ryan. Ouvi dizer que eles têm um zoológico. É um zoológico, resmungou o guarda. Olha, cidadão, está à fronteira da civilização. Mais além está a selva urbana indomada, e somos as únicas pessoas entre Nova Roma e as hordas de bárbaros que a destruiriam. Bem, quando vejo você, temo pela civilização. Você deveria, respondeu o homem, ignorando o sarcasmo óbvio. Portanto, se quiser passar com a devida autorização, terá que contribuir para a defesa mútua da nossa comunidade. Claro, Ryan respondeu. Você não vai verificar meu carro em busca de drogas, armas ou qualquer coisa duvidosa? Juro, estou limpo como no dia em que nasci. Depende de quanto você contribui para a comunidade. Não admira que o Augusti e o Meta conseguissem entrar e sair tão facilmente. Como os guardas nem sequer tentavam esconder a sua corrupção, provavelmente tiveram muito poucas inspeções surpresa. Assim que passou pelo posto de controle, Ryan entendeu por que a chamavam de Cidade Ferrugem. Em primeiro lugar, a qualidade do ar caiu drasticamente, ainda pior do que a do porto. O cheiro de ferrugem e produtos químicos era tão penetrante que o mensageiro se perguntou se alguém jogava lixo tóxico ao ar livre. Ryan teve que levantar as janelas do carro e ativar o filtro de ar da máscara apenas para torná-lo suportável. Quase todas as casas e prédios de apartamentos de 3 andares estavam em mau estado de conservação, as janelas estavam quebradas, as paredes de blocos de concreto estavam cobertas de pichações, algumas até em ruínas.
O bairro era positivamente claustrofóbico, com ruas estreitas formando um labirinto de vielas quase pequenas demais para o carro dele passar, e as saídas de incêndio lançando-as na sombra apesar da luz do dia. As luzes da rua não funcionavam bem e uma espessa camada de poluição coloria o mundo com um amarelo doentio. Cada pedaço de metal parecia enferrujar, provavelmente devido à poluição. Até Ryan, que tinha visto tudo, ficou chocado com as condições de vida dos habitantes locais. Os invasores haviam dominado tudo, os traficantes vendiam abertamente bliss para o sem-teto e os moradores evitavam o olhar de Ryan quando ele olhava para eles. Todos usavam lenços, máscaras faciais ou outras proteções contra o gás, até mesmo as crianças. A certa altura, o motorista passou por um cadáver, deixado para apodrecer em águas lamacentas devido a uma entrada de esgoto transbordante. Uma matilha de cães selvagens esperava perto de uma pilha de lixo, talvez esperando que Ryan saísse para se alimentar. Ryan tinha feito piadas sobre tudo, mas hoje não conseguia reunir energia para o humor. Ao ver um revendedor que não desviava o olhar, ele baixou a janela para perguntar onde poderia encontrar tecnologia feita pela Gênios. O morador local deu instruções para um lugar chamado Paulis Shop, mas não antes de tentar vender a Ryan 1 grama de bliss por uma quantia exorbitante. Parecia que os preços haviam subido desde que o Meta começou a atingir os fornecedores dos revendedores locais. Ryan não teve problemas para encontrar a Paulis Shop, principalmente porque ele tinha luzes de neon berrantes na placa de seu estabelecimento. Embora o homem pudesse ter escolhido um beco mais largo e sem saída para o seu estabelecimento. O Genoma estacionou o carro em frente à porta, pegou sua arma helicoidal para garantir e entrou. Aqui está o Jó. Ryan gritou, abrindo a porta sem bater. A loja poderia ser mais apropriadamente descrita como uma garagem desorganizada com prateleiras feitas de lixo acumulado. Era um verdadeiro deserto de ferramentas mal ventilado. Peças de carros retiradas estavam penduradas no teto e lâmpadas forneciam o mínimo de luz possível. O homem atrás do balcão era um homenzinho magro e careca de cerca de 40 anos, meio francês, meio britânico. Ryan conseguiu identificar essas criaturas estranhas à primeira vista. Em resposta à sua entrada inesquecível, o lojista levantou imediatamente um lançador de foguetes contra seu cliente. Provavelmente eliminou a tecnologia Gênios do design. Você, um lampejo de reconhecimento brilhou nos olhos de Pauli por trás dos óculos de proteção. É você? Sim, eu. Ryan estava tão feliz, ele havia se tornado tão famoso que as pessoas o reconheceram à primeira vista. Você é um dos meus fãs? Eu sabia que tinha alguns. Um fã? O lojista quase engasgou, apontando a arma para o rosto de Save rápido. Seu maníaco, você destruiu minha antiga oficina em Otranto. Eu fiz isso? Ryan perguntou, confuso. Quando? 2 anos atrás, você bateu um avião nele e então me deu uma carta. Pauli rosnou. Você foi contratado para entregar minha correspondência e disse que queria fazer uma entrada inesquecível. Bem, parecia algo que ele faria. Ryan observou o homem com atenção, e ele parecia vagamente familiar. Mas, não, nada, talvez. Save rápido encolheu os ombros. Você não se lembra? Perguntou Pauli, surpreso. Bem, você claramente levou isso mais para o lado pessoal do que eu. Quando percebeu que o pobre homem pode ter sido forçado a viver neste lixão por causa dele, Ryan imediatamente se arrependeu de sua piada. Desculpe. Talvez eu possa retribuir o incômodo. O lojista rangeu os dentes de raiva. Aparentemente, ele não queria o dinheiro de Ryan. Deu fora da minha loja antes que eu aperte o gatilho. Você sabe que posso parar o tempo, certo? É um míssil abraçador facial, respondeu o homem. Uma vez bloqueado, o nanomíssil continua perseguindo o alvo até que ele morra. Que maneira de iniciar um relacionamento comercial. Normalmente, o mensageiro teria entendido a dica e deixado o lojista em paz, mas ele tinha uma missão a cumprir. Com a arma de bobina abaixada em uma das mãos, Ryan procurou em seu casaco, ignorando a arma de Pauli. Ele trouxe a pelúcia. Ao ver este lindo coelho de pelúcia branco, o rosto de Pauli perdeu todas as cores. Você sabe o que é isso, disse Ryan, apontando sua arma definitiva para o lojista. Se você não abaixar sua arma, vou apertar o botão liga. Estamos em um espaço fechado e você não pode controlá-lo. Nem você pode. Ryan levantou o polegar, preparando-se para ativar o interruptor nas costas da sua arma de destruição em massa. Eu vou fazer isso. Não faça isso, Pauli ameaçou puxar o gatilho de sua arma. Vou fazer isso. A pressão na sala aumentou, Pauli tremeu, até que seus nervos cederam. Foda-se, disse ele, largando a arma no balcão. Como você pôde fazer isso com uma pelúcia? A coisa mais adorável, e você a transformou em... Parecia uma boa ideia na época. Save rápido argumentou, colocando a pelúcia de volta no casaco para a segurança de todos. Estou procurando tecnologia Gênios caseira. Ah, não posso ajudar. Pauli riu, feliz por ser o mais inútil possível para Ryan. Você não poderia ter escolhido um momento pior. O ferro velho está fechado, ninguém vende nada. Não pretendo comprar, respondeu Ryan, olhando para o estabelecimento com decepção. Até a arma que Pauli empunhava era de má qualidade e pronta para desmoronar após disparar um tiro. Estou procurando uma tecnologia muito específica. Batisferas usadas para fazer o abastecimento fluir na água. Tinta carmesim, influências steampunk, com uma tecnologia de Lane. Pauli deu um pulo para trás, assustado, quando Ryan fechou a distância entre ele e o balcão em um piscar de olhos. Pauli, o Genoma quase ronronou. Você quer ser meu amigo? Não, respondeu o lojista sem rodeios. Então me conte tudo. O lojista soltou um suspiro de desgosto. Cabelo preto, olhos azuis, um pouco maluco? Chama-se marxismo-leninismo, mas sim, respondeu Ryan, cada vez mais entusiasmado. Essa é a mesma garota, então. Ela chegou em Cidade Ferrugem há 6 meses, chamando a si mesma de mergulhadora. Ryan nunca ouviu falar desse apelido. Para sua decepção, Save Rápido e Mergulhadora não pareciam bem como uma dupla cômica. Talvez perguntas e respostas? Os Undersavers?
Apenas um dos gênios tentando fazer negócios sem que Dinamis ou Augustus os recrutem. Entende o que quero dizer? Costumava haver aqui um grande mercado negro para genomas como ela, que não têm recursos suficientes para serem autossuficientes, mas queriam permanecer independentes de grandes grupos. Ryan assentiu em silêncio e totalmente focado no lojista. A atenção extasiada pareceu perturbar Pauli, mas apenas o encorajou a falar mais rápido. De qualquer forma, ela conseguiu fazer uma armadura com coisas encontradas. Parecia um traje de mergulho do velho mundo. Ela ficava me pedindo peças para mantê-lo, então nos encontrávamos com frequência. Tinha uma minigum? Ryan perguntou. Pauli fez uma cara estranha. Como você sabe disso? Porque ele a conhecia perfeitamente. Por favor, continue. De qualquer forma, ela vendeu algumas de suas invenções aos Augusti para sobreviver. Você deve saber que ela era muito apaixonada? Ryan assentiu com conhecimento de causa. Ela acabou atacando uma fábrica de produtos químicos da Dinamis para protestar contra as condições de trabalho ali. Esse era Len, certo? Sempre com aquele estranho e quase fofo senso de justiça, desejo obsessivo de proteger os fracos e ódio à propriedade privada. E então, o que aconteceu? O que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? A segurança privada atacou sua oficina e a pegou. Ouvi rumores de que os Augusti a libertaram, mas nada dela depois. Ela desapareceu. Isso confirmou que os Augusti eram provavelmente o único caminho verdadeiro para Len e deveriam ser favorecidos, embora o fato de a segurança privada a ter capturado significa que eles provavelmente tinham um arquivo sobre ela. Ainda assim, essa era mais informação que ele aprenderá desde sempre. Ryan estava de bom humor. Um humor excepcional. Para esta informação, Pauli, ele decidiu por capricho, eu lhe concederei um desejo. Conceda-me um desejo? O lojista franziu a testa com desdém. Você acha que é Robin Williams? Enfim, um homem de cultura nesta cidade dissoluta. Claro que não, só posso realizar um desejo, não 3. Pauli se preparou para dispensá-lo, antes de fazer uma breve pausa. Um pensamento passou pela sua cabeça. Você não está brincando? Você é sério? Seja o que for, eu cumprirei. Não importa quantas tentativas. Save rápido sempre honrou sua palavra. O que eu tenho a perder, ninguém mais fará nada a respeito. Pauli colocou as mãos no balcão, juntando os dedos. Você conhece uma gangue psicopata que se mudou para a cidade Ferrugem recentemente? A Meta Gang. Você quer que eu fale com Tarantino para eles? Ele assentiu em confirmação. Eles tomaram conta do Ferro Velho, onde ocorre a maioria das trocas, há alguns dias, e então as coisas pioraram. Eles pioram a cada dia. Os genomas, eles os matam e drenam seu sangue. Os normis, eles sequestram direto da rua. Não sei o que os psicos fazem com eles, mas você não os vê novamente. Pauli cerrou os dentes. Até crianças desapareceram. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan e seu coração endureceu. Como ele havia dito a Zambato, as crianças eram sagradas para ele. Especialmente porque ele se dava melhor com eles do que com os adultos, e ele próprio teve uma infância péssima. A segurança privada sabe? Eles sabem, simplesmente não se importam. A segurança privada apenas protege infraestruturas essenciais, como a central elétrica ou a estação de tratamento de água, o que devo admitir, eles fazem com zelo. O resto são apenas guardas de fronteira que não estão nem aí para o que acontece dentro dos muros. Pauli zombou com desgosto. Eles não dão a mínima se algum sem-teto, drogados e bandidos desaparecem. Os psicos estão fazendo um favor a eles, limpando o lixo de sua cidade reluzente. E quanto a Viver e o Migliore? Viver às vezes briga com um meta solitário, admitiu Pauli. Mas ela é a única que se importa, e ela não pode estar em todos os lugares. Até que o meta mate muitos trabalhadores, assalte turistas ou roube uma remessa de elixir, Dinamis não levantará um dedo. Espere, Ryan o interrompeu. O meta está aqui há dias e não atacou as remessas de elixir ou genomas da Dinamis. Pauli balançou a cabeça. Isso é estranho, apontou o genoma. Psicopatas não agem assim. Eles geralmente fazem uma bagunça tentando conseguir elixires falsificados para alimentar seu vício. As coisas pioram com os habitantes locais e então eles ficam furiosos. É sempre o mesmo padrão. Ele deveria saber, ele morou com um. E ainda assim esses psicos eram terrivelmente restringidos pelos padrões de sua espécie. Pensando bem pelo que ele ouviu, o meta não atacou as infraestruturas da Dinamis. Eles apenas tentaram expulsar os Augusti de Cidade Ferrugem. O motivo foi fácil de adivinhar. Dinamis não poderia se importar menos com a área, a menos que seus edifícios ou agentes fossem atacados. Se ignorados, eles não levantariam um dedo. Ryan pensava que a Meta Gang tinha vindo para Nova Roma para alimentar seu vício, mas claramente algo mais estava acontecendo. Infelizmente para Pauli, Len era a única prioridade de Ryan por enquanto. Mas ele honraria sua palavra, não importava o que custasse. Vou realizar seu desejo em minha corrida perfeita, prometeu o genoma, eu juro. Sua corrida perfeita? Você está correndo? É o final perfeito, explicou Ryan. Era um conceito que ele desenvolvera ao longo de suas intermináveis andanças. Se ele reunisse todas as informações possíveis sobre um determinado lugar e habitantes por meio de seus loops, então ele poderia criar a situação ideal. Ele então dedicaria seu último ciclo à criação da cadeia de eventos perfeita, que garantisse o melhor resultado para seus padrões. Então, e só então, Ryan criaria um novo ponto de salvamento e seguiria em frente. Depois de aprender com seu ocupante onde ir para chegar ao Ferro Velho, Ryan deixou a loja de Pauli pela porta e se preparou para dirigir direto para o ninho do meta. Mas então um inseto pousou em seu Plymouth, destruindo-o.
Ryan congelou quando um enorme monstro de 3 metros de altura bateu em seu carro, esmagando o teto, destruindo a janela e quebrando o motor. A criatura parecia uma fusão distorcida entre um humano e um mosquito, um inseto monstruoso com um exoesqueleto preto e carne carmesim por baixo. Seus olhos estavam voltados para Save rápido com fome, suas garras erguidas. Eu sabia, disse o mosquito com a voz rouca, sua voz mais próxima do zumbido de um inseto do que das palavras de um homem, sentiu o cheiro de um rato se esgueirando. Meu carro. Ryan gritou de horror, seu lamento repentino assustando o psicopata. O mensageiro imediatamente parou o tempo, correndo para seu Plymouth Fury e verificando sua saúde. Ele poderia salvá-lo? Ele poderia salvá-lo? Não. O dano foi muito extenso. Ryan ficou dominado pela fúria e rapidamente considerou iniciar um ataque de Kill Bill, primeiro contra o mosquito, depois contra todos os psicopatas que pudesse encontrar. Ele lhes mostraria o terror do inferno sem fim, uma maldição saída diretamente do Tártaro. Mas Ryan não suportaria viver sem seu amado Plymouth. Com um suspiro deprimido, o mensageiro pegou uma pequena esfera de metal do casaco e deixou o tempo recomeçar. Você vê isso? Ele levantou a esfera no Cycle. Você vê isso? O que é isso? Uma bola. Agora olhe para o meu carro, que você destruiu, e depois volte para o baile. É uma bomba atômica. Clique. Agora pegue. Ryan jogou a bomba no mosquito, que a pegou com a mão devido aos reflexos aguçados. O psicopata olhou para a arma e depois para Ryan, confuso e horrorizado. Ninguém toca no meu carro, disse Save rápido. Ninguém. Quando Cidade Ferrugem explodiu em uma explosão de fogo nuclear, vaporizando os 2 super-humanos com um flash de luz abrasadora, Ryan se sentiu feliz. Finalmente um novo método que ele nunca havia experimentado antes. Capítulo 8. Fragmento passado. Len. Certa vez, eles a chamaram de Cidade dos Canais. Diziam que era a cidade mais bonita do mundo, com turistas vindo da China para visitá-la. Isso foi antes das guerras. Mais de uma década depois, Veneza tornou-se uma sepultura aberta, um pântano venenoso cujos canais transbordavam de plantas tóxicas e lama escura. Algumas ilhas afundaram e seus apoios foram destruídos pelos bombardeios de drones de Meshon. A maioria das casas estava em mau estado, invadida por vermes e insetos, e os quartos estavam cheios de velhos ossos humanos. Entretanto, os arredores da cidade foram tomados por invasores, que usaram barcos para atacar as comunidades costeiras. Pelo menos, eles fizeram até ontem, até o grupo de Ryan chegar. Mas não foi uma escolha do adolescente. O pai de Len basicamente os arrastou da cidade de Rubano para lá, quando soube que os invasores locais tinham genomas entre eles. Esse maníaco nunca resistiu à atração de alvos fáceis, deixando o resto deles para resgatar coisas enquanto ele caçava. Os bandidos mais sábios fugiram sem olhar para trás. Os outros morreram, seus cadáveres ensanguinados jogados nas águas. Genomas enormes. Ninguém poderia derrotar o pai de Len. Ninguém. Exceto talvez Augustus ou Léo Argraves, mas até agora eles não tinham se conhecido. Com o rosto coberto por um lenço para protegê-lo do ar poluído, Ryan afugentou esses pensamentos sombrios e olhou para a casa de pedra à sua frente. Livros empoeirados e meio podres estavam empilhados em seu pátio, formando uma estranha escada para subir acima das paredes próximas. Hiri. Len ligou para ele de dentro. Vir. Encontrei um tesouro. Curioso, o adolescente de 16 anos entrou na casa assobiando. Como esperado, era algum tipo de biblioteca, embora diferente de tudo que Ryan já tinha visto. Livros empilhados formavam um verdadeiro labirinto de paredes e curvas sinuosas, a tal ponto que provavelmente poderiam esmagá-lo até a morte caso desabassem. Ao contrário de outras áreas da cidade, a vegetação não assumiu o controle e os saqueadores claramente ignoraram o edifício. Ninguém respeitava a cultura hoje em dia. Ele encontrou Len em um barco. Literalmente. Os proprietários levaram uma gôndola para dentro da biblioteca antes de enchê-la de livros. Sua melhor amiga estava deitada de costas em cima de uma pilha, lendo alguma coisa. Ei, baixinha. Uma garota moleca de sua idade, Len era um pouquinho menor que Ryan e não gostava de ser criticado por isso. Então, é claro, ele a provocou sem piedade. Você está lendo As Viagens de Gulliver? Não sou baixo, estou crescendo. Len reclamou, interrompendo sua palestra para encará-lo com seus lindos olhos azuis. Ryan muitas vezes pensava que podia ver neles o mar que ela tanto amava. Sua pele era pálida, seus cabelos negros alcançavam os ombros. Verdadeiramente uma branca de neve moderna, embora ela vestisse roupas de viagem marrons em vez de vestidos nobres. Agora vem aqui antes que eu jogue um dicionário na sua cara. Ryan deitou-se ao lado de seu melhor amigo, seus ombros se tocando, e espiou a capa. Embora antigo e amarelado pelo tempo, o livro parecia relativamente bem preservado. Ving Mille eu e Sous les Mers, escrito por Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, escrito por Júlio Verne, edição francesa. Len traduziu, com os olhos quase brilhando. Ela já tinha 2 exemplares desse livro, mas nenhum no idioma original. Você não pode imaginar há quanto tempo estou procurando por isso. As traduções são terríveis. Achei que você não soubesse ler francês, mas não? Ryan zombou dela, Len beliscando seu braço em resposta. Ai, você merece, Riri, ela respondeu. EJ prenda la française, merci bien bel coupe. Le français, Ryan a corrigiu. E você pode remover o bien. Ela suspirou. Basta pegar um livro e calar a boca. Acho que eles têm como fazer amigos e influenciar pessoas que você realmente precisa ler. Gosto de ler, mas não tanto quanto de comer, disse Ryan. Len encheu sua sacola de suprimentos até a borda com livros e nada mais. A menos que você queira me fazer comer seu manifesto comunista? Se você fizer isso, eu vou te comer, Riri.
com um garfo. Ela acenou com a mão para a biblioteca. Este lugar não teria se tornado um depósito de lixo tóxico se a Revolução Comunista tivesse acontecido. Talvez fosse um gulag, respondeu Ryan, deliciando-se em provocar suas crenças. As pessoas bagunçaram tudo, mas o conceito está certo, protestou Len, fechando o livro e colocando sobre o peito. É errado pensar que todos deveriam ser iguais? Não, apenas ingênuo. Isso ainda pode acontecer, insistiu Len com alegre otimismo. Tudo foi reiniciado de volta ao zero. O mundo mudou. Sim, mas não a natureza humana. Você é muito cínico para o seu próprio bem, Riri. Ela fechou o livro e colocou-o na bolsa de viagem, atrás da gôndola. Quando você acha que papai vai voltar? Uma vez que ele ficou sem vítimas. Não sei. Ela olhou para ele em silêncio, seus olhos se encontrando. Raramente tinham momentos de privacidade, onde pudessem respirar sem que o pai dela olhasse. Ryan olhou para os olhos, depois para os lábios dela. Faça. Mas ele se acovardou. Com o rosto ilegível, Len soltou um suspiro. Ryan não tinha certeza se era por alívio ou decepção. Você pode me ajudar a retirar os livros daquele barco? Ela perguntou. Poderíamos fazer uma cama. Você quer dormir aí? Ryan recusou. A madeira estava tão danificada que poderia desmoronar a qualquer momento. Sim, ela disse. Sim, sempre quis ter meu próprio navio. Você sabia que mais de 80% do oceano não está mapeado? Você quer dormir na gôndola ou colocá-la em uso? Poderíamos encontrar um, disse ela, sonhando acordada. Um verdadeiro navio. Ou faça um. Navegue como os exploradores de antigamente. Com ou sem seu pai? Ryan fez a pergunta difícil. Len não respondeu, o que já era uma resposta. Sem dizer uma palavra, ela se levantou e começou a retirar os livros com a ajuda de Ryan. Assim que terminaram, Len examinou o fundo do barco estreitando as sobrancelhas. Ela disse, pensativa. Poderia ser. O que? Esse tipo de gôndola, disse Len, você sabe o que é? Desculpe, não sou um geek de navios como você. Em vez de responder, Len bateu na parte de trás da gôndola. Você ouviu isso? Nada? Exatamente, Len disse triunfantemente. Esse tipo de barco costuma ter um compartimento escondido. Eles carregavam mensagens, dinheiro ou até drogas. Você poderia pensar que os saqueadores já o encontraram, ressaltou Ryan. Não é de conhecimento comum e você deve saber onde procurar para encontrá-lo. Todos os geeks de navio sabem disso. Ela podia ser tão presunçosa às vezes. Além disso, é uma biblioteca. Sim, Ryan duvidava que muitos moradores locais tivessem visitado a biblioteca e, considerando a poeira levantada quando retiraram o livro, ninguém tocava na gôndola há anos. Os saqueadores devem ter examinado o caixa e outros locais óbvios sem olhar muito para eles. Retire aquela prancha de madeira, Len apontou para um ponto. É antigo, não deveria ser difícil. Ei, por que eu? Ryan reclamou. Isso se chama divisão de trabalho, ela respondeu com um sorriso brilhante. Eu acho que você trabalha. Se for trabalho, significa que estou sendo pago. Vou deixar você dormir na gôndola, Len piscou para ele. As coisas que ele fez por ela. No final, como disse Len, a madeira ficou tão danificada pelo tempo e pelos cupins que Ryan não teve problemas em remover as tábuas com as próprias mãos. E como ela pensava, o barco tinha um compartimento, com um baita tesouro dentro. Uma caixa hexagonal de metal com fechadura em forma de hélice. Os dois adolescentes só conseguiram prender a respiração com essa descoberta. De jeito nenhum, os olhos de Len se arregalaram em choque. É isso que eu penso que é? Eu acredito que sim. Uma das míticas caixas maravilhas, enviada pelo alquimista aos primeiros genomas. Os dispositivos que deram início à tragédia da última Páscoa e às guerras do genoma que se seguiram. Ryan não teve problemas em remover a fechadura, tendo passado anos invadindo casas desertas para encontrar suprimentos. A caixa de metal se abriu, revelando uma carta bem preservada e 3 seringas cheias de um líquido rodopiante. Um azul, um violeta e um vermelho. Cada um trazia um símbolo de hélice multicolorido e giratório. Elixires. Ryan abriu a carta, Len espiando o conteúdo por cima do ombro. O papel estava manuscrito. Parabéns, Sr. Rossi. Você foi selecionado para participar de um grande experimento sociogenético projetado por mim. Você não me conhece, mas eu conheço você, Sr. Rossi. Acredito que você é um belo exemplar da espécie Homo sapiens, possuindo as habilidades, inteligência e genes necessários para conduzir a humanidade à próxima fase de sua evolução biológica. Eu lhe concedo um milagre. Esta caixa contém 3 elixires, selecionados aleatoriamente entre uma seleção de mais de 10 milhões distribuídos por todo o mundo. Você deve ter ouvido falar deles no noticiário. Sim, estes sérums proporcionam uma série de benefícios para a saúde, incluindo um poder único baseado na composição da cor. Vida verde, azul, informação, violeta, espaço-tempo, vermelho, energia, laranja, matéria, amarelo, abstrato, branco, metapoder. Você é livre para fazer o que quiser com esses elixires. Eles estão prontos para uso imediato e testes em campo. Aconselho não beber mais do que um, mas mesmo assim os dados recolhidos devem ser interessantes. Agora devo informar que você está longe de ser a única pessoa que recebeu este presente. Quando você abrir os olhos na manhã seguinte, o mundo em que você viveu terá acabado. Em vez disso, acordarão no mundo onde o potencial da humanidade já não está limitado pelas regras mesquinhas da realidade. Um mundo onde tudo é possível. Não tenho ideia de como será esse experimento divino, mas mal posso esperar para ver os resultados. Obrigado por promover a causa da ciência. Boa sorte! O alquimista.
Ele nunca abriu a caixa, disse Len com tristeza. Talvez ele tenha morrido antes que pudesse, respondeu Ryan. Ele provavelmente escondeu a caixa antes que as armas biológicas atingissem. Você acha que o azul pode fazer de você um gênio? Talvez, Ryan respondeu. Gênios eram uma gíria para genomas, geralmente azuis, com a capacidade de criar tecnologia avançada muito à frente de seu tempo. Meshon, o homem que esteve mais perto de dominar o mundo, foi o mais famoso. O seu exército de robôs autorreplicantes varreu a Eurásia até que alguns países apertaram o seu grande botão vermelho antes de poderem cair em seguida. Ninguém se lembrava de quem havia disparado o primeiro tiro, mas Meshon respondeu às bombas atômicas com bombardeios de drones e armas biológicas. A Eurásia Central tornou-se um deserto nuclear, sul da Europa, uma vala comum. Pelo menos esta cidade não foi irradiada, ao contrário de Turim. Qual você quer levar? Ryan perguntou ao amigo. Len empalideceu. Não podemos beber isso, ela sibilou. Papai vai saber. Ele pode sentir isso no sangue. Sim, talvez, mas essa pode ser nossa única chance de fugir dele. Não vou abandonar papai, Len respondeu com um olhar furioso. Ele vai melhorar, eu sei disso. Porra não, ele não é. Na verdade, ele estava piorando cada vez mais. Agora que Dinamize e Augustus haviam colocado sua cabeça como recompensa, ele tinha que se defender dos caçadores com certa regularidade. Antes ele era apenas louco e violento, mas agora ele é violento e paranoico. Ele nunca vai se curar e acho que no fundo, você sabe que estou certo. Len mordeu o lábio inferior, como sempre fazia quando estava estressada e triste. Ele ainda é meu pai, disse ela com um toque de resignação na voz. Ele vai querer todos eles. Ele não precisa saber, argumentou Ryan. Seu pai vai fazer com que todos nós matemos. Len, uma voz estridente ecoou do lado de fora. Len, onde você está? Falando do diabo. Rapidamente, sem pensar, Ryan pegou um elixir em cada mão e escondeu-os nos bolsos traseiros ao lado da carta. Percebendo sua intenção, Len quase pegou a última poção, mas hesitou por muito tempo. Ryan teve tempo de esconder os elixires azul e violeta, quando o pai de Len entrou na sala. O pai de Len não era mais um homem. Não desde que ele bebeu um elixir demais e sofreu uma mutação. Sua carne, órgãos e pele desapareceram, deixando apenas uma massa disforme de sangue cobrindo os ossos. Ele havia se tornado um fantoche carmesim sem rosto, seu corpo flutuando constantemente. Ele até se movia como um boneco sem barbante, agitando os braços como chicotes. Ele não deixou nada para trás, nenhuma pegada sangrenta. Ambos os adolescentes ficaram tensos, inconscientemente aproximando-se um do outro. Ah, Césare, o psicopata disse ao ver Ryan. É bom ver que você está cuidando de sua irmã. O nome dele não era Césare e eles não eram parentes. Mas Ryan sabia que não deveria dizer isso em voz alta. O pai de Len estava doente. Muito, muito doente. Principalmente na cabeça. Às vezes ele era o pai de Len, o gentil e simpático Fred, que gostava de jogar jogos de tabuleiro e assistir filmes antigos. Mas às vezes ele era apenas corrente sanguínea. E quando o psicopata notou a caixa de maravilhas e o elixir vermelho, seu corpo solidificou instantaneamente, seus dedos se transformando em garras afiadas. Sua humanidade persistente desapareceu, superada por um vício mais forte do que qualquer outra coisa. Como uma fera selvagem atacando um rato, corrente sanguínea correu para a caixa, empurrando Len brutalmente para fora do caminho. Suas costas bateram na parede de livros, alguns deles ficando para trás. Len, Ryan gritou, correndo imediatamente para o lado dela. Corrente sanguínea o ignorou, pegando o elixir vermelho e quebrando a seringa. Ele não se preocupou em injetar nada, seu corpo absorveu o conteúdo com uma fome gananciosa. Seu sangue flutuou como um mar revolto antes de se estabilizar. Felizmente, Len ficou mais atordoado do que ferido. No entanto, seu pai procurou freneticamente na caixa por qualquer outro elixir, antes de olhar para os adolescentes. Onde está o resto? Corrente sanguínea sibilou para os dois, agora gritando abertamente. Onde está o resto? Não há mais nada. Ryan protestou. Mentiroso. A mão de corrente sanguínea se transformou em um machado. Um filho não deveria mentir para o pai. Pai, pare. Len gritou. Como se tivesse saído de seu episódio movido a drogas, corrente sanguínea imediatamente se acalmou. Suas mãos voltaram à forma normal e ele balançou a cabeça confuso. O elixir ajudaria a estabilizar suas mutações, pelo menos por um tempo. Len, me desculpe. Eu sou. Corrente sanguínea colocou as mãos em volta do crânio como se estivesse lutando contra um congelamento cerebral. Desculpe. Está tudo bem, pai, disse Len, desviando o olhar com os braços cruzados. Tudo bem. Corrente sanguínea olhou para a filha com preocupação, movendo as mãos em sua direção. No entanto, ele recuou quando Len se encolheu com sua abordagem. O psicopata permaneceu estranhamente silencioso antes de olhar para Ryan. César? Sim, pai? Ryan perguntou, detestando cada palavra. Len está triste, disse corrente sanguínea. Sorria para ela. Ryan se forçou, embora seus lábios não conseguissem alcançar os olhos. Felizmente, o pai de Len não conseguia distinguir um sorriso falso de um verdadeiro. Ele colocou a mão ensanguentada no cabelo do adolescente, menos como um filho e mais como um animal de estimação. Você é um bom menino, César, corrente sanguínea disse, sem sangue misturando com o cabelo de Ryan. Você é um bom menino. O irmão de Len, César, estava morto há muito tempo. A corrente sanguínea simplesmente se recusou a aceitá-lo. Nenhum dos adolescentes apontou isso. A última vez que o pai de Len saiu de sua ilusão, o psicopata quase estrangulou Ryan. Ele o teria matado também se Len não tivesse acalmado o pai dela. Corrente sanguínea só ouvia realmente sua filha hoje em dia. Às vezes nem mesmo ela. Era sempre o mesmo padrão. O grupo deles se acalmava por um tempo. O pai de Len tinha um episódio violento e ou ele exterminava os moradores locais ou eles o expulsavam. O trio teria que seguir em frente, pois quando as pessoas perceberam que não poderiam matar corrente sanguínea, foram atrás de Len e Ryan. Enxague e repita.
Ryan havia perdido a conta de quantos lugares eles haviam caído nos últimos anos. Uma cidade de cada vez, eles acabaram percorrendo todo o caminho da Campânia até Veneza. Corrente sanguínea os mantinha em constante movimento, perseguindo genomas isolados cujo elixir ele poderia drenar para satisfazer seu vício. Arrumem suas coisas, crianças, disse Corrente sanguínea. Este lugar está me deixando louco. Vamos para Aqualândia. Você vai gostar, Len? Você sempre gostou de água. Eu, sim, pai. Eu faço. Espero que eles tenham sorvetes, disse Corrente sanguínea alegremente antes de sair da sala. Len olhou para Ryan, que não pensou duas vezes. Eles se abraçaram com força e por um segundo, Ryan se perguntou se deveria deixá-la ir. Ele ainda tinha os elixires no bolso. Eles tiveram que sair. Capítulo 9. Os Homens Feitos. Era 8 de maio de 2020 pela quinta vez e Canibal mais uma vez sofreu um acidente de carro. Ao descer de seu Plymouth Fury depois de atingir seu maníaco morto-vivo favorito, Ryan aproveitou o tempo para olhar para sua bela parceira. O carro que ele reconstruiu a partir da carcaça que encontrou nas ruínas de Florença sozinho, ao longo dos anos. Ryan o transformou em uma maravilha da tecnologia que deixaria a maioria dos gênios com inveja. O mensageiro ficou à deriva durante anos no banco do motorista, sobreviveu a inúmeras explosões, passou por cima de tantos idosos. Ah, as lembranças. Em suma, o seu Plymouth era a única constante na sua vida, a coisa mais importante para ele depois de Len. O parceiro que ele nunca conseguiu encontrar em nenhum ser humano, já que não conseguiam se lembrar dele de reinicialização em reinicialização. Eu juro, não vou deixar ninguém te machucar de novo, Ryan sussurrou para seu carro enquanto acariciava o capô como um gato. O psicopata mal se foi. Você está falando com seu carro? Renesco perguntou atrás do balcão do bar. Não sou eu quem está julgando você pela sua empresa atual. Ryan respondeu, abrindo a traseira do carro. Mais uma vez, ele decidiu fazer algo novo e interessante para este reinício. O método para vingar a morte de seu carro na Metagang mais uma vez. Eu sei que isso parece clichê, disse Ryan a Canibal, levantando os cabos enquanto fazia seu melhor sotaque alemão. Mas temos maneiras de fazer você falar. Depois de entregar um Canibal chocado à segurança privada, terminar a entrega e pagar a todos, o mensageiro pensou em seu próximo curso de ação. Com a intenção de retornar ao caminho Augusti sem estragar tudo desta vez, Ryan voltou para o primeiro hotel que reservou no centro da cidade, em vez do Distrito Sul. Ele conheceu Viver, avisou a sobre a fuga de Canibal e recebeu seu cartão de visita. Desta vez, Vulcano o contatou normalmente. Ele foi para Bakuto, conheceu Zambato e recebeu sua missão. No dia seguinte, antes de sair do hotel, ele escondeu uma pequena câmera remota no quarto. Ryan já havia reservado um lugar em outro lugar para evitar a tentativa de assassinato, mas também queria dar uma olhada no assassino. Desta vez, Sarin apareceu sozinho na entrega. Parecia que Canibal permaneceu sob custódia e o Meta não poderia dispensar mais ninguém como reforço. Ryan gostaria de dizer que foi uma luta muito dura, que ele lutou por sua vida e que Sarin provou ser um desafio bem-vindo. Em vez disso, a batalha durou 10 segundos. Ele deu um soco no rosto dela no tempo parado com o punho. O gás saiu da máscara do psicopata e ela bateu no superpetroleiro como antes. Ela poderia causar muitos danos, mas não aguentaria. Eles nem destruíram o Porto Velho desta vez. Estou entediado, reclamou Save rápido, enquanto os Augusti terminavam de colocar caixotes nas batisferas. A segurança privada nem tinha aparecido. Bom, Zambato respondeu calmamente. Isso significa que as coisas estão funcionando bem. Prefiro ter uma eficiência entediante todos os dias do que uma excitação caótica. Foi o que ela disse, respondeu Ryan, tirando um celular do bolso. Ele havia mexido em um Samsung antigo do pré-guerra, melhorando seu desempenho para se adequar aos dispositivos mais novos. Com ele poderia observar de longe pela câmera de seu quarto. A câmera não percebeu nada de estranho. Porém, de acordo com os sensores térmicos, alguém voou perto da janela, espiou e saiu, considerando que seu quarto ficava no 10º andar, definitivamente um genoma. Agora que pensou nisso, ele vislumbrou um herói voador durante sua primeira batalha com Canibal e Sarin. Poderia ser a mesma pessoa? Alguém conhece algum homem ou mulher voador invisível por aqui? Ryan perguntou, pedindo por um amigo. Qualquer pessoa com 100k na conta pode comprar um elixir de invisibilidade na Dinamis, respondeu Luigi, fechando as batisferas após colocar as últimas caixas dentro. Ele digitou no telefone e os submarinos desapareceram sob as ondas, levando seus suprimentos para outros lugares. Mas para voar, os únicos voadores na cidade que conheço são Viver, Geist, Vulcan, Diabrura, Guarda-Roupa, Mosquito e Sarin, disse Zambato. Entre eles, apenas o Geist pode ficar invisível. Ele espiona as pessoas à noite espiando pela janela? Ryan perguntou. O que o confundiu foi que o visitante misterioso não entrou na sala nem deixou uma bomba para trás durante esta iteração. Eles detectaram a câmera de longe e decidiram evitar a detecção? Não, ele está indo para um lugar fora da cidade e não pode sair de lá, respondeu o executor Augusti. Ele é um amarelo cujos poderes foram ativados post-mortem, prendendo-o ao túmulo. Assim, elixires amarelos. As poções que concedem poderes conceituais desde a projeção astral até o azar. Ryan gostava deles, principalmente porque você nunca sabia o que esperar deles. Mesmo para os padrões dos genomas, suas habilidades eram totalmente bizarras, com limitações estranhas. Por que a pergunta? Luigi perguntou desconfiado, Ryan sentindo seu poder de dizer a verdade ser ativado. Alguém assim explodiu meu quarto há alguns dias, respondeu Ryan, o que era tecnicamente verdade. O poder o forçou a ser honesto, mas ele poderia formular sua sentença para enganar, como se isso fosse original. Você certamente faz inimigos rapidamente, observou Luigi, franzindo a testa. Como você se sente sobre isso? Ryan se preparou para contar uma piada, mas sentiu uma força alienígena tomar conta de sua mente e mudar suas palavras. Nada em particular, ele admitiu.
Isso ajuda a preencher o vazio. Os Augusti presentes olharam para ele de forma estranha. O vazio? Luigi repetiu, confuso. Acho que me sinto vazio, sozinho e sem direção por dentro. Ryan encolheu os ombros, agora com a mente no piloto automático. Como se meu cérebro fosse um poço sem fundo, tento preencher com dopamina e endorfinas. Portanto, quanto mais problemas eu tiver, maior será a pressa e mais feliz ficarei. Na verdade, o tédio é o meu estado natural. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Mas pelo lado positivo, estou fabuloso por fora. Save rápido adicionado para aliviar o clima, antes de se voltar para Luigi, incapaz de não ser sincero. Você pode remover esse filtro de besteira? É desconfortável e me dá vontade de matar você. Tenho que ter certeza de uma coisa, disse Luigi antipático. Você é um informante ou um agente duplo? Não, estou apenas do meu lado e não tenho causa alguma. Ryan respondeu, mas não conseguiu se conter. Sua voz mudou de feliz para apática por conta própria. Para ser honesto, pessoal, só estou usando vocês para encontrar meu velho amigo Len porque estou sozinho e não me sinto próximo de mais ninguém. Cara, você tem problemas sérios, disse um dos guardas. Você deveria consultar um terapeuta. Sim, mas quebrei ele primeiro. No entanto, isso estava ficando cansativo e o juízo de Ryan estava chegando ao fim. Ele não queria falar sobre seus problemas emocionais, muito menos com estranhos que não se lembrariam de nada tão cedo. Agora, Luigi, disse o mensageiro, tenso como um lince passando de brincalhão para ameaçado. Há apenas um lugar onde não quero ninguém dentro, e esse lugar é a minha mente. Se você continuar, minha faca chegará às suas costas e ninguém irá salvá-lo. Pronto. Ele queria a verdade, ele a tinha. Felizmente, o invasor de privacidade levou a ameaça a sério. Desculpe pela investigação, desculpou-se Luigi, Ryan sentindo que o efeito desapareceu. Eu tinha que ter certeza de que você não estava nos enganando. O mensageiro simplesmente olhou para seu rosto sem emoção nem uma palavra, deixando que disse a verdade desconfortável. Droga, ele odiava leitores de mentes e seus primos. Não há respeito pela privacidade. Acho que é hora de nos separarmos e seguirmos nosso caminho alegremente, disse Ryan, virando-se para Zambato e ansioso para organizar seus pensamentos sozinho. Eu te dou uma carona desta vez? Não, disse Zambato. Mudança de planos. Você vai para minha casa. Sua casa? Você não deveria me levar para jantar primeiro? Ryan zombou. Sim, claro, esse é o plano, respondeu Zambato, para grande surpresa do mensageiro. Você gosta de pizza? Eu cozinho como ninguém. Espere, ele estava falando sério? Meu hotel é. Você vai ficar na minha casa esta noite, insistiu Zambato, com o mesmo tom de um irmão mais velho repreendendo seu irmão mais novo. O que você precisa é de um ambiente amigável e acolhedor. Mas devo pegar meu inimigo secreto. Eles vão esperar. Desista, cara, Luigi, disse a Ryan, claramente divertido. Zão é como creme. Doce gruda em você quando você chega perto demais. É sorvete de baunilha? Ryan perguntou inocentemente. Eu amo baunilha. Você deveria experimentar chocolate, sugeriu Zambato. É bom para a depressão. O que se seguiu foi um dos momentos mais estranhos da vida de Ryan. Ser levado sob a mira de uma faca para um jantar foi certamente a primeira vez. Bem, não literalmente sob a mira de uma faca, mas metaforicamente. Zambato simplesmente entrou no Plymouth de Ryan e se recusou a sair até que o mensageiro concordasse em voltar para casa com ele. Agressividade passiva no seu melhor. No final, com o misterioso assassino recuando por enquanto, Ryan não poderia recusar uma refeição grátis. Zambato morava em uma casa moderna ao norte do Monte Augusto. A área era definitivamente de renda mais alta do que o pequeno Magrebe próximo. As casas locais eram grandes, modernas e construídas em colinas íngremes, supervisionando os bairros mais pobres abaixo. A estratificação de classes nunca foi tão clara. A casa de seu anfitrião era uma casa moderna de 2 andares com uma vista incrível de Nova Roma e uma piscina infinita construída ao lado da colina. Colorido em ricos tons quentes de marrom e branco, o lugar parecia modesto e moderno. Claramente, o trabalho da máfia pagava bem. A garagem abriu sozinha, Ryan estacionou seu carro entre um Lexus ES e uma Harley Davidson esportiva altamente customizada. Zambato aproveitou a oportunidade para remover sua armadura de poder, não demonstrando nenhuma apreensão em revelar seu rosto para Ryan. O mensageiro teve que admitir que a falsificação japonesa era muito bonita, com um queixo perfeito, músculos musculosos e uma barba de 3 dias. Ryan classificaria por volta dos 30 e poucos anos. Jamie Cortador. Zambato apertou a mão de Ryan. Mas não há máscaras lá dentro. Você quer saber minha identidade secreta? Ryan respondeu. Devo avisá-lo, muitos enlouqueceram ao ouvir meu verdadeiro nome. Ryan Romano Jamie Hill, o mensageiro cruzando os braços ao ver seu trovão ser roubado. Para seu crédito, isso é praticamente tudo que sei. Meus chefes não conseguiram descobrir muito sobre você. Realmente. Ryan reclamou enquanto tirava a máscara, o chapéu e o sobretudo, jogando-os na traseira do carro. Mas sou inesquecível. Não muito antes de você sair fantasiado e começar a explodir coisas, Jamie esclareceu, abrindo a porta da garagem e convidando seu colega Genoma para entrar em sua casa. A porta dava para uma ampla sala de estar que provavelmente caberia um apartamento de 2 cômodos, incluindo a cozinha, um sofá com uma grande tela de plasma e escadas para os quartos acima. Enormes janelas panorâmicas proporcionavam uma vista maravilhosa da cidade abaixo, e a decoração envolvia muita arte asiática. Uma katana pendurada na parede, uma bandeira coreana na varanda, uma estátua de Buda ao lado da TV. 2 pessoas já estavam presentes. Uma mulher morena bebeu uma lata de refrigerante perto da varanda, enquanto uma garota asiática fatiava tomates atrás do balcão da cozinha. Mas Ryan não prestou muita atenção neles, seu olhar focado em outra coisa. Ou seja, o enorme rato na bancada da cozinha, olhando para Ryan com curiosidade. O mensageiro acenou para ele e a criatura ergueu as minúsculas patas dianteiras em resposta. Ah,
Oi, querido. Jamie beijou a garota na boca na cozinha, enquanto ela deixava a faca e o jantar de lado. Provavelmente sua namorada. Eu trouxe um novo convidado. Yoon Ki-young. Ela acenou educadamente para Ryan, mostrando-lhe um sorriso amigável. Tão magro quanto o namorado era musculoso, ela mantinha o cabelo preto curto, vestia-se modestamente e usava óculos discretos, mas elegantes. Ryan a teria considerado bonita se ela não tivesse sofrido perda de peso e cicatrizes doloridas na pele. O mensageiro imediatamente a identificou como uma viciada em recuperação. Vaza? Ryan respondeu. Vaza? Ki-young respondeu com o tom certo. Ryan engasgou ao perceber, tendo finalmente conhecido alguém que entendia. Vazawa. Ambos gritaram ao mesmo tempo. Isso assustou um pouco o rato, que inclinou a cabeça para o lado. A mulher de cabelos castanhos escuros olhou para eles como se tivessem enlouquecido, enquanto Jamie permanecia simplesmente perplexo. É uma referência muito obscura que Young o tranquilizou. Você tem que conhecer a piada particular para entender. Ser iniciado nesta irmandade é o auge da cultura, disse Ryan, apresentando-se educadamente a esta mulher delicada. Ryan, save rápido romano. Sou imortal, mas não conte a ninguém. Você diz isso para todo mundo, Jamie apontou, colocando carinhosamente os braços em volta da namorada. Porque ninguém se lembra. Ryan olhou ao redor e percebeu que o rato da cozinha trouxera toda a sua família. 3 de seus parentes assistiram a um documentário na TV, outro dormiu na varanda e outro pulou no ombro de Ki-young como um Pikachu. Eles pareciam extraordinariamente limpos, mais animais de estimação mimados do que pragas. Eu os controlo, disse Ki-young a Ryan, acariciando o rato da cozinha por trás das orelhas. De alguma forma, eu me conecto telepaticamente com eles, o que aumenta sua inteligência. Azul ou verde? Ryan perguntou. Verde, ela respondeu, querendo dizer que seu poder afetava a biologia, em vez de mera telepatia de roedores. Eu sou Chiter. Ela provavelmente pensou que Ryan reconheceria o nome, mas ele não reconheceu. Finalmente farta da algazarra, ou talvez curiosa, a moça da varanda resolveu ir para a cozinha e socializar. Embora Rock Desastre fosse um nome melhor, Ryan nunca conheceu alguém com tantas tatuagens nos braços e ombros. Ela até tinha um símbolo de pássaro abaixo do olho direito, embora fosse difícil notar devido aos seus óculos manchados. A mulher vestida como uma motociclista com camisa branca sem mangas, calça azul, botas pretas e um pingente de cruz no pescoço. Ela mantinha o cabelo escuro com dreadlocks na altura dos ombros, e ao contrário de Ki-young, ela claramente se exercitava muito. Quem é esse, Zan? Ela perguntou sem rodeios ao olhar para Ryan. O novo vagabundo que você encontrou na estrada? Lanka. Jamie a repreendeu. Prefiro o termo assassino vagabundo, respondeu Ryan com orgulho ferido. Não tenho casa, mas adoro roubá-los. Oh, sério? Ela não parecia impressionada, trocando sua lata de refrigerante por um cigarro. Ela ofereceu um a todos, incluindo Ryan, mas ninguém aceitou. Você não parece o tipo assassino. Minha fantasia está na garagem, Ryan brincou, a mulher bufando. Ele bateu em Sarin tão rápido que não pude ver, disse Jamie, fazendo Ryan desmaiar de orgulho. Não force, Lanka. Há novos músculos? Ela brincou com o cigarro. Estava na hora. Não posso andar perto de Cidade Ferrugem sem aqueles psicopatas me emboscarem. E metade dos nossos normis não querem mais vender Bliss lá. Podemos conversar sobre negócios outra noite? Ki-young perguntou, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Os ratos formaram fila na bancada da cozinha, como se esperassem uma entrega de queijo. Você pode ajudar a arrumar a mesa de jogo enquanto preparamos as pizzas? Você gosta de pôquer? Jamie perguntou. A taxa de inscrição é 100. Não gosto de pôquer, mas gosto de ganhar, brincou Ryan, a maioria sorrindo em resposta. Bem, todos exceto Lanka, que encararam isso como um desafio. Vocês são uma equipe? Esta é uma reunião da Cosa Nostra? Somos todos feitos homens e mulheres, sim, e trabalhamos juntos, disse Jamie, estremecendo com o comentário da Cosa Nostra. Também compartilhamos este apartamento para fins práticos. Como há alguns quartos disponíveis, gostaria de convidá-lo para ficar alguns dias até que nossos negócios terminem. Não vai custar nada e você vai gostar mais dele do que de um hotel. Zan é o dono do lugar e não pode deixar de convidar estranhos necessitados, disse Lanka, como aquele vagabundo. Você nunca vai me deixar esquecer isso, não é? Jamie suspirou, sua namorada rindo. Faltaram apenas 2 semanas até que ele encontrasse um emprego. Agradeço a oferta de me espionar, mas prefiro minha privacidade, respondeu Ryan. Esta é uma proposta amigável, sem condições ocultas, insistiu Jamie, e para a grande confusão do mensageiro, ele parecia genuíno. Rapaz esquisito. Embora eu ache que você teria muito a ganhar juntando-se à nossa grande família, pessoal e profissionalmente. Só estou procurando Len, Ryan respondeu desinteressado. Cabelo preto, olhos azuis, mergulhadora? Submergulhador? Desta vez, o nome pareceu familiar para Jamie. Já ouvi esse nome em algum lugar. O incidente na usina no início deste ano, disse Ki-young. Era ele. Ela disse Ryan, para grande surpresa de seus anfitriões. Ah, sim, eu me lembro. Jamie assentiu. A segurança privada a pegou e Vulcano queria libertá-la para recrutamento. Não tenho certeza se a divisão de armas deu continuidade a isso. Você não trabalha para Vulcano? Ryan perguntou, confuso. Nosso capo se chama Mercúrio, disse Ki-young a Ryan. Sua divisão supervisiona jogos de azar e logística, juntamente com o trabalho de segurança paralelo, enquanto o grupo de Vulcan controla o comércio de armas. Nossos chefes às vezes cooperam, mas geralmente cada grupo faz suas próprias coisas. Nossa, eles pareciam mais uma burocracia distorcida do que um sindicato criminoso. Espere, por que Vulcano me enviou até você em vez de me recrutar? Sou um dos principais recrutadores dos Algushi, explicou Jamie. Os capos confiam em mim para avaliar potenciais novos recrutas para uma primeira verificação.
Se você está aqui e não em uma lata de lixo, isso significa que você passou, disse Lanka, terminando o cigarro e acendendo outro. Vou apresentar Vulcan a você amanhã, mesmo que você não queira se juntar, Jaime prometeu a Ryan. Isso deve resolver seu problema perfeitamente. Até então você pode morar conosco. Então o que você diz? Ryan considerou a proposta. Verdade seja dita, muitos genomas no mesmo lugar deveriam desencorajar o misterioso assassino de incomodá-lo novamente, e exceto Lanka, eles pareciam pessoas legais, apesar de seus antecedentes criminais. Poderia ser divertido. No entanto, Ryan estava receoso em ingressar nas comunidades, já que ele morria com frequência e eles sempre o esqueciam depois. Conhecer pessoas apenas para depois elas te tratarem como um estranho foi simplesmente doloroso. Apenas sua amizade com Len é anterior ao seu poder de manipulação do tempo. O mensageiro sempre poderia fugir quando se sentisse muito apegado. Eu digo 4 queijos, respondeu Ryan, os outros interpretando isso como um sim. Tudo bem, regras básicas, Bliss não é permitido sob este teto, nada de gatos ou controle de pragas, nada de cocaína depois das 10, disse Jaime, irradiando claramente algum tipo de energia paterna. Todo mundo limpa a merda, o concerto fica na garagem. Você avisa um dia antes se quiser dar uma festa. Ryan ouviu em silêncio, como se fosse seguir as regras obedientemente. Claramente Jaime ainda não o conhecia bem. Capítulo 10. Heróis e vilões. Já fazia um tempo que Ryan não dirigia um grupo em seu Plymouth Fury. Ele costumava transportar 1 ou 2 pessoas, especialmente quando estava bêbado ou trabalhando como motorista de fuga, mas raramente um grupo como este. Jaime usava sua armadura de poder nas costas, enquanto Ki-Young vestia um moletom verde ao lado. Seus ratos tomaram conta de todos os cantos do carro, escondendo-se atrás e embaixo dos bancos. Infelizmente, Lanka reclamou o tempo todo na frente. Você trapaceou, tagarela, ela acusou Ryan. Ela também teria ido à reunião com sua bicicleta, se Jaime não tivesse insistido que todos viajassem no mesmo veículo para formar a equipe. Eu sei que você fez. Alguém aqui é um péssimo perdedor, respondeu Ryan, tendo deixado a mesa do dia anterior algumas centenas de dólares mais rico. Além disso, tagarela? Ele tinha apelidos muito melhores, como Pequena Vovó Destruidora. Eu contei cartas, disse Lanka, mas você os mudou. Nunca estou errado sobre isso. Então você o acusa de traição, admitindo que você se enganou? Jaime perguntou, antipático. É claro que trapaceei, Ryan admitiu abertamente para a grande surpresa de Jaime e Ki-Young. E em vez de me condenar, você deveria aprender com isso, meu jovem Padawan. O fracasso é uma experiência. Então você já deve ter muita experiência, Lanka encolheu os ombros. Claramente, ela poderia dar tanto quanto recebesse. Não há nada mais humano do que trapacear. Você sabe quem mais acusou a raça humana de trapacear? Mamutes. Eles disseram, ei, esses humanos nos atacam com arcos e lanças em vez de presas, não é justo. Ryan olhou para o mal perdedor. Você conheceu algum mamute ultimamente, Lanka? Jaime suspirou com a briga deles. Vamos tentar jogos de mesa na próxima vez. O grupo estacionou perto do pequeno Maghreb, próximo a uma fortaleza de pedra e aço. O prédio tinha sido uma espécie de fundição antes da guerra, até que Vulcano o assumiu há alguns anos. Este castelo carmesim de paredes de metal, canos e reservatórios parecia mais próximo de uma antiga base militar para Ryan. Muitos soldados patrulhavam a área, empunhando espingardas, lançadores de granadas e miniguns. Ele também notou alguns atiradores de elite no telhado, vigiando cada esquina das ruas ao redor da fundição. Aparentemente, era um segredo aberto que a divisão de armas de Vulcano operava lá, mas ninguém era estúpido o suficiente para atacá-los. Nem mesmo a segurança privada e o Migliore. A Nova Roma viveu verdadeiramente numa era semelhante à da Guerra Fria. Também ficava bem perto do hotel que Ryan havia usado em uma viagem anterior. Não é de admirar que Vulcano tenha atacado Viver quando ela se mudou tão perto de seu quartel-general. Além disso, quero dizer que estou decepcionado com vocês, senhoras, disse Ryan a Lanka e Ki-Young. Só Zambato e eu temos fantasias. Você nem usa máscaras. Por que usaríamos máscaras quando a segurança privada tem arquivos sobre nós? Ki-Young perguntou confusa, deixando seus ratos no carro para ficarem de olho. Eles até sabem onde moramos. E não há muitas armaduras avançadas disponíveis, respondeu Lanka, embora tivesse o bom senso de complementar sua roupa com um coldre de cinto. E que tipo de fantasia, uma capa? Você sabe como é difícil não tropeçar nisso? Não se trata de praticidade, trata-se de ter estilo, respondeu Ryan, com as mãos no sobretudo, sem um estilo brilhante e colorido. O que somos? Meros animais. A cultura é o que eleva. Há vilões. Ryan fez uma pausa e olhou para um estranho recém-chegado. Uma pessoa desceu de uma bicicleta perto do carro, vestida de Rambo, só que sem a arma e com metade dos músculos. Ele havia pintado o rosto e tingido o cabelo de branco com manchas pretas nos olhos. Parecia ridículo, verdade seja dita. O resto do grupo pareceu reconhecê-lo, mas em vez de atacar, todos pareciam envergonhados. Você chegou mais longe do que deveria, mas encontrou seu destruidor juramentado. O idiota declarou, tentando desesperadamente parecer durão, mas falhando desesperadamente. Prepare-se para enfrentar a ira de... Oh Deus, isso de novo não, Lanka suspirou, o resto do grupo estranhamente silencioso. O panda. O quê? Ryan perguntou, sem saber se deveria condenar o péssimo senso de moda daquele homem ou aplaudir seus esforços. Pelo menos alguém nesta cidade entendeu a importância das fantasias. Seu poder só transa a cada 10 anos? Pandas são exigentes. O homem ridículo respondeu, mas algo em seu tom deixou Ryan em dúvida. Ele nem parecia chinês. Ele é um vigilante, ponto. De alguma forma, Lanka fez a palavra parecer ridícula, revirando os olhos enquanto a dizia. Claramente, ela não o levou a sério. Ele pode se transformar em um. E,
Ryan perguntou, esperando outra coisa. E é isso. Mas um muito grande, Ki-Young acrescentou com uma risada como se quisesse suavizar o golpe. Cara, alguns genomas simplesmente tiveram azar. O medo do petrificou vocês, vilões? O herói colocou as mãos na cintura, confundindo o silêncio constrangedor com medo. Ele realmente veio até aqui para começar uma briga? Ryan poderia respeitar isso, embora devesse trabalhar em sua introdução. Basta ignorá-lo e ele irá embora, respondeu Jamie, partindo para o arsenal sem olhar para o pobre aspirante a herói. Ki-Young o seguiu logo depois, embora tenha lançado um olhar de pena para o pobre animal. Até os guardas da fundição pareciam brincar com o recém-chegado, não fazendo nenhum esforço para interceptá-lo. Você não vai escapar de mim. Frustrados com essa falta de respeito, passaram por uma terrível transformação. Pelos pretos e brancos cresceram em sua pele, seu corpo ganhando massa e músculos. Ele cresceu garras e presas, tirando as calças e a jaqueta como uma borboleta magnífica. O homem se foi, deixando apenas. Era bem grande, ainda maior que um urso polar. No entanto, quando ele soltou um grito, Ryan achou isso fofo em vez de assustador. Com um suspiro pesado, Lanka juntou os dedos indicador e médio para formar uma arma, e disparou uma esfera laranja de energia com ela. O projétil voou em direção a ele na velocidade de uma flecha e o atingiu no nariz. O pobre animal caiu instantaneamente para o lado esquerdo, paralisado. Ryan entendia agora por que a chamavam de esfera. Tudo bem, disse Lanka, tirando uma bereta 76 do bolso. Eu confio no cadáver dele. Você vai matar um panda? Ryan perguntou, horrorizado. Eles estão extintos. Sim, isso significa que podemos vender a pele dele para um colecionador. Ela apontou a arma para o pobre animal. Estou parando você aí mesmo, Cruella. Ryan moveu-se na direção do barril, incapaz de suportar a crueldade contra os animais. Eu não vou deixar você matar o último. Você pode pegar a pena de morte por isso. Ele não é um tagarela, ele é um idiota. É como já estar morto, só que você perdeu a cabeça enquanto estava vivo. Eu não posso permitir que você irrite a PETA. Você não sabe do que esses caras são capazes. Ou o que eles poderiam fazer antes das guerras. Quem diabos é PETA, um genoma? Ela perguntou, confusa, antes de abaixar a arma em aborrecimento. Você sabe que ele vai voltar e ser morto pelos guardas mais tarde, tagarela? A meu ver, é a sobrevivência do mais apto. Pelo menos farei isso rápido. Assumirei total responsabilidade por salvar este discípulo de estilo, respondeu Ryan, sua companheira revirando os olhos e colocando a arma de volta no coldre. Acredito que ainda há esperança para ele, meu amigo saqueador. Ela levantou uma sobrancelha. Como você sabe disso? Que ela era uma ex-bandida. A tatuagem de cobra em seu braço, que você tentou encobrir com outras, respondeu Ryan, tendo notado esse detalhe durante a noite de pôquer. Já conheci pessoas com isso. Pessoas muito indelicadas. Espero que você os tenha matado, ela respondeu, os guardas deixando-os entrar no perímetro da fundição. Eu pertencia a um verdadeiro bando de selvagens naquela época. Ah, sim, ele fez. Ryan e Lanka caminharam em direção aos portões de metal, encontrando Jamie e Ki-Young discutindo com outra dupla. Ou melhor, uma mulher estava falando e todos os outros ouviam com acenos ocasionais. Ela era obviamente uma genoma. Sua pele era mortalmente pálida, anormalmente pálida, e seus longos cabelos eram de um azul brilhante. Esta senhora madura se comportava com uma elegância estranha, a de uma fada de outro mundo entre os homens. Ao contrário da equipe de Ryan, ela tinha muito estilo, usando um vestido preto de chiton grego como fantasia, além de sandálias, um colar de dente de tubarão e brincos em formato de caveira. Ryan não sabia explicar porquê, mas tinha um mau pressentimento em relação a ela. Principalmente porque Jamie e Ki-Young pareciam rígidos como um inferno quando ela falava, e até Lanka ficou tensa ao vê-la. O mensageiro também reconheceu seu guarda-costas como a mulher que tentou flertar com ele no Bakuto, quando ele bagunçou a cadeia de acontecimentos. Embora desta vez ela tenha trocado o vestido por um uniforme preto e um rifle de assalto. Como eles não se encontraram nesse reinício, ela não reconheceu. A mulher de cabelo azul e seu guarda-costas passaram por Ryan e Lanka a caminho do estacionamento, antes de pararem abruptamente ao notar o mensageiro. Você é a mulher de cabelo azul, disse, sua voz profunda como alguém acostumado a ser obedecido. Ei! Ryan apontou o dedo para si mesmo. Quantos anos você tem? Ela perguntou, seus penetrantes olhos cinzentos examinando de perto. De alguma forma foi como olhar para um crocodilo faminto espreitando para fora da água. Que pergunta? Ryan fez uma reverência simulada. Eu sou imortal, mas não conte a ninguém. Ninguém é imortal, ela respondeu, vagamente divertida. Espero chegar à sua idade um dia. Então ela parou de prestar atenção nele e foi embora com sua escolta. Merda, Lanka sussurrou. Isso não é bom. Quem é ela? Ryan perguntou, curioso. Plutão, irmã de Augusto e subchefe, disse Jamie ao se reagrupar, claramente preocupado. Quando ele a envia, cabeças caem. Plutão não é um cara da mitologia romana? Ryan perguntou. Eu apoio a igualdade de gênero, mas Plutônia não teria sido mais apropriada? Acredito que eles tinham uma questão de nomes temáticos na família, respondeu Lanka, relaxando quando o subchefe desapareceu de vista. O terceiro membro do trio de irmãos, Netuno, serve como consigliere de Augusto. Pelo menos tentaram respeitar o espírito dos nomes. Ryan gostou da referência cultural. Qual é exatamente o poder dela? Se ela quer que você morra, disse Jamie com os olhos escurecendo, você morre. Tipo, ela vaporiza você com um raio. Não, você simplesmente morre, Jamie interrompeu Ryan, com uma pitada de medo e cautela em sua voz. Talvez ele estivesse preocupado, com razão, que o save rápido tentasse testar esse poder. Não há aviso, nem proteção, nem contra-ataque. Se ela quiser que você morra, você morre. O fim. Como ainda temos inimigos vivos, o poder dela deve ter limites, disse Ki-Young. Mas não os conhecemos. Isso só deixou Ryan ainda mais interessado. Ele verificaria um loop. Lanka, porém, queria mais informações. Por que ela estava aqui? Ela perguntou a Jamie.
5 de nossos homens feitos morreram em circunstâncias misteriosas recentemente, respondeu Kyung. O meta-lixo? Jamie balançou a cabeça. Não, eles teriam reivindicado em voz alta esses assassinatos, e não são o estilo deles. Veneno poderoso o suficiente para afetar genomas, explosivos, afogamento e asfixia. O chefe acredita que este é um novo vigilante. Plutão e o esquadrão de ataque assassino 7 cuidarão disso, e se pedirem alguma coisa, devemos ajudá-los na tarefa. Explosivos? Ele disse. Meu inimigo invisível atacou novamente, disse Ryan, feliz por ter resolvido o mistério. Sim, pensei o mesmo, disse Jamie. Mas a menos que o responsável bata à nossa porta ansioso por uma briga, deixaremos que os superiores lidem com isso. Uma vez que o esquadrão de ataque está atrás de alguém, é apenas uma questão de tempo até que o assunto seja resolvido. Ryan imaginou que seria rude dizer assassinado. Tudo bem, algumas regras sobre como lidar com Vulcano, Jamie disse a Ryan, enquanto eles estavam diante dos portões de metal. Não faça piada sobre a altura dela e, pelo amor de Deus, não mencione viver a menos que ela mencione primeiro. Ryan assentiu obedientemente, as portas se abrindo para deixá-los entrar. Jamie os conduziu para uma visita guiada à fundição, embora rapidamente tenha ficado claro que o nome não ilustrava totalmente a verdade. O prédio abrigava toda uma operação de produção de armas, desde o processamento do metal até a linha de montagem. O grupo caminhou por salas escaldantes cheias de fornos e linhas de montagem automatizadas. Eles produziram armas, balas e foguetes. Alguns dos guardas até usavam variantes da armadura de Jamie, embora mais volumosas e muito mais intimidantes. Eventualmente, eles chegaram à oficina de Vulcano. Era o covil por excelência dos gênios, cheio de dispositivos volumosos, lâmpadas de vidro que forneciam luz e estranhas engenhocas séculos à frente dos tempos modernos. Ele também tinha um grande robô de prontidão. Apague isso acabou sendo um enorme conjunto de armadura de poder, embora com quase 5 metros de altura e com largura correspondente. Embora humanoide, o traje era tão volumoso que poderia muito bem ser chamado de tanque com pernas. No entanto, considerando o número de reatores turbo em miniatura e o design multiarticular dos membros, Ryan imaginou que a máquina poderia se mover surpreendentemente rápido no campo. E claro, tinha armas suficientes para rivalizar com um navio de guerra, incluindo um enorme lançador de foguetes no braço direito, canhões e até mesmo armamento de raio. O mensageiro também notou diversas câmeras em formato de olhos espalhadas por toda a máquina, talvez para permitir que o usuário visse em todas as direções. Por fim, a máquina foi banhada a ouro, provavelmente para se exibir o máximo possível. O construtor estava esperando por eles, desenhando planos sobre uma grande mesa. Muito parecido com Plutão, apesar de seu codinome, Vulcano acabou por ser uma menina. E para surpresa de Ryan, ela parecia um pouco mais jovem que ele biologicamente. 18, 19? De qualquer forma, ela era pequena, tinha apenas 1,60 m de altura, pele morena, olhos negros penetrantes e cabelos escuros presos em um coque por um lápis. Entre todas as coisas, ela se vestia de maneira bastante casual para sua posição, apenas uma camisa preta, calças sujas e sapatos desamarrados. Mas quando ela olhou para ele, Ryan pôde ver a ferocidade em seu olhar. Eu esperava alguém mais alto, Ryan disse inocentemente. Como viver? A sala ficou incrivelmente tensa. Todos olharam para ele como se ele fosse louco, exceto Vulcano, que lhe lançou um olhar assassino. Ryan desviou o olhar para o mecha gigante, assobiando. Veremos quem é mais alto quando eu estourar suas pernas, idiota, disse o capo com um rosto que lembrou Ryan de Len. Ela devia ter o mesmo complexo de altura, porque agora você acabou de pisar em uma mina terrestre. Lá vem Napoleão. Save rápido, por favor, um pouco de respeito, Jamie tossiu. Ele e o resto da equipe acenando para Vulcan. Sinto muito, chefe. Ele não sabe o que diz. Ah não, ele quer, Vulcano respondeu com raiva, olhando para Ryan. A vadia é minha palavra pessoal com N. Quando alguém fala isso, eles sofrem. Você tem algum instinto de sobrevivência? Lanka sibilou para Ryan. Claro que não, sou imortal. Os instintos de sobrevivência são para pessoas que podem morrer. O mensageiro olhou para a armadura gigante, notando o enorme reator nas costas da máquina. Isso é um reator de fusão miniaturizado? O rosto de Vulcano revelou alguma surpresa, embora ela permanecesse claramente furiosa com ele. Estou surpreso que você tenha percebido. Trabalhei em uma vez, embora nada tão avançado, respondeu Ryan, examinando o resto do processo. E feixes de plasma para ataque também. Inteligente e inteligente. Talvez eu devesse fazer uma demonstração ao vivo. Enquanto Vulcano pronunciava essas palavras, o traje se movia sozinho. Os outros genomas deram um passo para trás, e Jamie em particular parecia pronto para invocar uma espada de energia. Mas como você tem cérebro, acho que só destruirei as pernas. Ryan simplesmente continuou observando essa maravilha da tecnologia, mesmo enquanto apontava suas armas para sua metade inferior. Vulcano franziu a testa, sua raiva substituída por espanto. Você está muito perto da morte e ainda assim, nem seus batimentos cardíacos nem sua pressão arterial mudaram. Nenhuma atividade neural anormal também. Você não dá a menor importância. Espere, como ela poderia saber disso? Ela tinha uma ligação telepática com os sensores de seu traje? Embora ele devesse se sentir grato pela raiva dela ter deixado o prédio, substituída pela curiosidade. Ela provavelmente pensou que ele tinha um as na manga. Ouvi dizer que você carregava tecnologia avançada com você. Save rápido, disse Vulcan. Os outros felizes demais em vê-la se acalmar para dizer qualquer coisa. Você é um gênio? Tipo G. Ele não tinha inteligência aprimorada, mas havia passado tantos ciclos mexendo em tecnologia avançada que poderia muito bem ser um gênio de fato. Ryan olhou dentro de seu sobretudo e entregou a bomba atômica a Vulcan.
Que design lindo e elegante, Vulcano assobiou, examinando sob todas as suas formas. Você fez isso? Todos deveriam ter uma bomba consigo para dissuasão. Ryan evitou uma resposta direta, cheio de entusiasmo na presença de um colega fabricante de bombas. Bombas salvam vidas. Exatamente, respondeu Vulcano com o mesmo entusiasmo, incapaz de conter sua paixão geek por explosões. Você sabe por que a Guerra Fria nunca esquentou? Porque todo mundo tinha bombas atômicas. O poder destrutivo absoluto é a chave para a paz. Oh Deus, agora são dois. Ryan ouviu Lanka sussurrar para Jaime, que rangeu os dentes de inquietação. Ainda assim, Ryan pôde ver todos relaxarem um pouco. E quanto a Meshon? Ki-Young perguntou alegremente, um leve sorriso nos lábios. As bombas não ajudaram contra ele. Uma variável imprevista, Chiter, como alquimista, Vulcano ignorou antes de agitar a bomba atômica sob o nariz de Ryan. Você vê isso? Ah, sim? Se você disser viver de novo, vou enfiar isso na sua garganta. Já que você possui habilidades preciosas, pouparei sua vida, mas só desta vez. Não abuse da sorte novamente, a menos que queira uma passagem só de ida para Killville. Lugar legal, ele já esteve lá muitas vezes. Então, você não vai me devolver a bomba? Não, esse é o seu imposto de respeito, disse ela antes de roubar descaradamente o dispositivo dele e colocá-lo no bolso. Se você se juntar à minha divisão, posso mudar de ideia. Tenho muitos trabalhadores, mas poucos engenheiros de verdade que se prezem. Você tem um problema de atitude, mas eu vou domesticá-lo. Ryan também percebeu que o traje dela mantinha as armas apontadas para ele, mesmo que ela parecesse mais amigável. Achei que ele poderia se dar bem com o Mercúrio. Jaime pigarreou, defendendo sua própria divisão. Fui eu quem o procurou primeiro, Zambato, respondeu Vulcano. Se Mercúrio quer encontrar bons homens, ele deveria sair de casa de vez em quando. Estou muito feliz pela atenção, mas não sou a pessoa indicada para um emprego de longo prazo, disse Ryan. Procuro Len, cabelo preto, olhos azuis, marxista feminista. Mergulhadora, respondeu Vulcan, sorrindo quando Ryan deu a ela toda a atenção. Mas não vejo como me beneficiar em apresentá-lo ao meu subcontratado, especialmente se você não estiver conosco por um longo prazo. Subcontratado? Finalmente, ele quase sentiu o gosto do reencontro. Quanto custa o privilégio? Vulcano respondeu com uma risada, sentando-se na mesa da oficina. Você acha que sou um bandido que trabalha por dinheiro? Então só me resta meu corpo para vender. Ki-Young não pôde deixar de rir da piada, antes de corrigir rapidamente a expressão dela. Vulcano sorriu um pouco. Não sei se você é corajoso ou apenas louco, disse ela. Mas, na verdade, preciso de corpos frescos e quentes para resolver um problema. A Meta-Gang. Jaime limpou a garganta. Você quer que nós os derrubemos? Minha tripulação cuidará do problema. Meta. Vulcano o rejeitou. O chefão nos deu a ordem de ir. Apenas proteja as remessas e nós cuidaremos de Cidade Ferrugem. Não. O que tenho em mente envolve lutar contra a lei. Ponto. O melhor tipo de missão. Ryan ficou encantado. Vamos fazer evasão fiscal? Não há nada mais excitantemente perigoso. Nem mesmo Al Capone conseguiu. Ninguém paga impostos. Tagarela, destacou Lanka. A segurança privada e o Migliore têm estado um pouco ansiosos ultimamente, disse Vulcan com um sorriso de escárnio. Nada muito prejudicial, mas eles estão nos testando. Eles acreditam que o Meta enfraqueceu a nossa organização. Devemos lembrá-los de não subestimar os Augustos. Você quer que ataquemos as operações da Dinamis? Jaime perguntou, Lanka franzindo a testa para nós? Vulcano assentiu. Dinamis está atualmente filmando um novo filme de Il Migliore. Quero que você destrua o estúdio e envie uma mensagem para eles. O filme mais novo não está sendo trabalhado aí. Jaime parou sem terminar a frase. Vivern Flight segunda, Vulcan terminou com um brilho vingativo em seus olhos. Sim, totalmente profissional como sempre. Você quer sua vingança pessoal crocante? Perguntou Ryan, ou ainda mais crocante? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.